Determine a aceleração média do corpo em movimento uniformemente variado, de acordo com a figura abaixo. Olha bem, esse corpo, no instante t igual a zero, quer dizer, está partindo do repouso, tá? Isso aqui é o instante inicial e aqui é a velocidade inicial, porque olha as unidades de medida, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, está falando de velocidade. As unidades de medida, segundo, 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 está falando de tempo, instante. Um móvel parte do instante zero com velocidade de 2 metros por segundo. Com a variação de 1 segundo, em 1 segundo, ele atinge velocidade de 5 metros por segundo. Quando ele chega a 2 segundos, quer dizer, com a variação de mais 1 segundo, ele passa a ter velocidade de 8 metros por segundo. Quando chega em 3 segundos, ele passa a ter o quê? 11 metros por segundo de velocidade. Ao fim dos 4 segundos, ele chega a 14 metros por segundo. Então, aqui eu tenho o tempo final e a velocidade final. Quero saber qual foi a aceleração desenvolvida nesse percurso. Então, a aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Olha lá, a aceleração média vai ser igual a velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Olha lá, a velocidade final foi de quanto? De 14 metros por segundo. A velocidade inicial foi de quanto? De 2 metros por segundo. O tempo final foi de 4 e o tempo inicial foi de 0. Aí temos o seguinte, 14 menos 2 vai dar 12. 4 menos 0 vai dar 4. E 12 dividido por 4 é igual a 3 metros por segundo quadrado, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Essa é a aceleração que ele desenvolveu durante esse percurso. Passei para vocês o seguinte exemplo, que está lá na plataforma. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo a partir do repouso, tá? A partir do repouso. Em um intervalo de tempo de 5 segundos, tá aqui, ΔT igual a 5 segundos. Qual é a aceleração média desenvolvida por ele? Para calcular a aceleração média, olha, a aceleração média é igual a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aí, substituindo, nós teremos a aceleração média vai ser igual. Se ele parte do repouso, a velocidade final é 30. E a velocidade inicial? Se ele está partindo do repouso, a velocidade inicial é 0. Por que eu estou colocando 0? Porque ele disse que parte do repouso. Se eu estou paradinho, não andou nada, não se movimentou, a velocidade inicial é igual a 0. E a final foi 30. E a variação do tempo? Essa variação aqui, ó, tempo inicial, tempo final menos tempo inicial. O tempo final menos o tempo inicial, que é a variação do tempo, a gente chama de ΔT, foi de 5 segundos. Tá aqui, é só colocar o 5. 30 menos 0 vai dar 30. Vai ficar 30 dividido por 5. Isso é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração média desenvolvida no percurso. Dada a função horária da velocidade, V igual a 10 mais 5t, determine a velocidade inicial e a aceleração escalar. Olha, lembra? Vovô e vovó ainda trabalham? Ó, vovô e vovó ainda trabalham. Repete os sinais. Olha bem. Velocidade inicial é o V0. Quanto que a gente tem aqui? 10. Lembrando que a gente está trabalhando com o Sistema Internacional, tá? De medidas. A velocidade inicial nem precisa fazer conta. É igual a quanto? A 10. Então, velocidade inicial.
Ó, velocidade inicial é igual a 10 metros por segundo. Tem que colocar a unidade de medida, vocês estão esquecendo, hein? E a aceleração? Olha aqui, a aceleração, aqui ó, 5, a aceleração é igual a 5 metros por segundo quadrado. Olha, velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, são positivas. É um movimento acelerado ou retardado? Quando elas têm os mesmos sinais, ele é acelerado. O movimento é acelerado ou retardado no instante 3 segundos. O que a gente vai fazer nessa questão, professora? Vamos substituir o instante, que é o T, tá? Instante é tempo, por 3 segundos. Aí repete a função horária, tá lá, ó, V igual a 10 mais 5T. No lugar do T, você sabe o que é uma multiplicação. No lugar do T, você vai substituir por 3. Vai ficar, ó, velocidade é igual a 10 mais 5 vezes 3. Estou substituindo por 3. A velocidade vai ser igual a 10 mais 5 vezes 3, que dá 15. Então, a velocidade vai ser igual a 10 mais 15, que dá 25 metros por segundo. Olha lá. A aceleração foi de 5 metros por segundo quadrado, que o exercício já deu prontinho. E a velocidade, 25 metros por segundo. Ambas têm o mesmo sinal, ambas são positivas, então esse movimento ele é acelerado. Se tivesse com sinais opostos, uma fosse positiva, outra fosse negativa, aí sim seria retardado. Em que instante o móvel muda de sentido? Imagina, ó, o móvel está caminhando. Chega nesse determinado trecho aqui, ó, ele muda o sentido, ele volta. Imagina, ele parou aqui no sinal, contornou e voltou. Ele parou, não parou? Se ele parou, o que acontece? Reduz, não reduz a velocidade? Desacelera e reduz a velocidade. Então, quando ele para, a velocidade é igual a 0. O que a gente vai fazer? Quando pergunta em que instante o móvel muda de sentido, você tem que substituir a velocidade final por 0. Você tem aqui, ó, V é igual a 10 mais 5T. Quando vem esse tipo de pergunta, você tem que substituir essa velocidade final por 0, porque ele parou para mudar o sentido. É igual a 10 mais 5T. Aí é só você resolver a equação. Tá? Olha lá, resolvi a equação. V igual a 10 mais 5T. Igualei a velocidade final a 0. Mudei de membro, tá? Ficou 0 igual a 10 mais 5T. Trouxe o 5T primeiro membro, mudou de membro, trocou o sinal. Menos 5T igual a 10. Multipliquei por menos 1, porque aqui está negativo. Aí, quando multiplica por menos 1, troca o sinal de tudo, vai ficar 5T igual a menos 10, T igual a menos 10 dividido por 5, tempo igual a menos 2 segundos. Mas eu falei lá no início que o tempo não pode ser negativo. As velocidades podem ser negativas, a aceleração pode ser negativa, mas o tempo não. Quando esse tempo der negativo, o que acontece? O móvel não muda de sentido. Toda vez que o tempo der negativo, o que acontece? O móvel não muda de sentido. Quando vier um exercício desse, tá? Que às vezes vem em vestibular, no Enem, em atividades que a gente dá para nota, aí a gente coloca às vezes uma questãozinha assim para pegar o aluno. Aí vai ver, mas não existe tempo negativo. Pois é, se o tempo der negativo, o que acontece? O exercício está errado? Não. Simplesmente o móvel não vai mudar de sentido. Não vai acontecer o retorno dele, ok? Vou passar mais um exemplo.
Dada a função horária da velocidade de um móvel, v igual a 12 menos 2t, no sistema internacional determine a velocidade inicial e a aceleração. Olha lá, vovô e vovó ainda trabalham. Olha lá a função horária da velocidade. A velocidade inicial é o número que está no V0. Dentro do sistema internacional, a velocidade inicial vai ser igual a 12 metros por segundo. A aceleração aqui, ó, ela é negativa. A aceleração vai ser igual a menos 2 metros por segundo quadrado. Ó, velocidade positiva, aceleração negativa, hein? Será que tipo de movimento será? Letra B. Verifique se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Vamos trocar o T da função horária por 2 e depois por 8 para classificar esse movimento. Aí vai ficar, ó, velocidade é igual a 12 menos 2t. Vamos substituir primeiro por 2. Vai ficar, ó, velocidade igual a 12 menos 2 vezes 2 segundos, que é o primeiro instante que foi dado. A velocidade vai ser igual a 12 menos 2 vezes 2, que é 4. A velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Olha, nesse caso, a gente tem uma velocidade que é positiva. Mas na equação horária, olha lá, a aceleração está lá, ó. Olha aqui, olha ali. Menos 2 metros por segundo quadrado. O que ocorre quando você tem uma velocidade positiva e a aceleração negativa, ó? As medidas estão com sinais opostos, então esse movimento ele é retardado. Agora vamos verificar o que acontece quando tiver um instante igual a 8 segundos. Vamos tudo de novo. A velocidade é igual a 12 menos 2 vezes t. A velocidade vai ser igual a 12 menos 2 vezes 8. A velocidade vai ser igual a 12 menos 2 vezes 8, 16. A velocidade vai ser igual a 12 com menos 16 vai dar menos 4. Menos 4 metros por segundo. Olha bem, temos uma velocidade negativa e uma aceleração igual a menos 2 metros por segundo quadrado, que está lá na função horária. Aqui você destacou. Olha bem, velocidade e aceleração com o mesmo sinal. Então, esse movimento é classificado como acelerado. Agora eu quero saber em que instante o móvel muda de sentido. Olha lá, a equação horária da velocidade é v igual a 12 menos 2t. Para saber em que instante ele muda de sentido, ó, imagine que o móvel está caminhando. Quando chegou aqui, ó, ele resolve fazer o quê? Voltar. Se ele resolve voltar, eu vou fazer o seguinte, ele parou, a velocidade vai ser igual a zero, então nós vamos substituir essa velocidade por zero. Você tem v igual a 12 menos 2t. Quando aparece na questão em que instante ele muda de sentido, você substitui a velocidade por zero. Vai ficar 0 igual a 12 menos 2t, tá? Aí agora a gente vai arrumar a equação. Esse menos 2t vem pelo primeiro membro. Vai ficar 2t igual a 12 mais 0, que é 12. Mudou de membro, muda o sinal. Aí vai ficar t igual a 12 dividido por 2. O tempo vai ser de 6 segundos. Olha bem, em que instante ele muda de sentido? Em 6 segundos. Em 6 segundos
ele muda o sentido. Como foi positivo, ele realmente mudou de sentido. Naquele outro exemplo, deu negativo, então não mudou de sentido, tá? E assim a gente encerra a aula. Obrigada, fique com Deus.